Oi, turma, tudo bom? Eu espero que vocês estejam muito bem, excelentes e felizes, né? Nós vamos dar continuidade às nossas aulas e hoje nós vamos aprender como não falar em público, né? E quando você estiver fazendo uma apresentação. E na verdade eu estou aprendendo com vocês, como eu sempre digo, né? A leitura desses textos me faz refletir bastante. E aqui nós vamos ter diversas dicas, né? Assim como os outros textos. Esse texto me fez lembrar muito daquela outra matéria do módulo que foi o texto que nós aprendemos a saber ouvir, né? Que nós temos que aprender mais a ouvir o outro, instigar o outro a falar, e nesse caso aqui, quando nós estamos nos expressando, fazer o outro pensar, né? Então, há umas dicas aqui muito interessantes, porque você precisa fazer essa interação entre a mensagem que se quer transmitir e o envolvimento da plateia, do público a qual você se dirige, né? E isso no texto já vai dizer logo que você precisa ter um objetivo, um foco, né? E nós não nos perdermos do objetivo e do foco que se pretende, né? Então, a partir do momento que agora nós já sabemos ouvir, pelo menos tentamos aprender a ouvir, agora nós vamos ver as dicas do que se deve evitar na hora de apresentar. Inclusive, nesse texto, nós vamos ver sobre a questão da expressão corporal, né? Veja que eu estou bem satisfeito de estar falando com vocês e estou gesticulando, e isso chama atenção. É óbvio que nós vimos também em textos anteriores que o excesso de gesticulação pode atrapalhar a comunicação, porque óbvio você vai distrair a atenção da pessoa para outro foco, seja, por exemplo, o meu anel, ou se você estiver com a roupa muito extravagante, isso vai chamar a atenção do seu público, voltar para outro aspecto e não o que você pretende transmitir, não é? Então, o texto é bem simples, é curto e a tarefa também é bem simples e curta, mas a intenção é que vocês façam uma ligação entre os demais textos que nós estudamos com este, né? Pegar aquilo que mais nos falta e aprimorar. É óbvio que eu não domino todas as técnicas, vocês certamente não, mas nós vamos melhorar. É lógico também que nós temos os pontos positivos e negativos, e a intenção é trabalhar os pontos negativos. Então, o texto vai elencar aqui para nós o que se deve evitar 9 dicas muito interessantes. A primeira delas é não seja morno, né? É o que eu estou fazendo agora. Você falar com vida, vibração, entusiasmo, empolgar a plateia. E isso não significa gritar, chamar a atenção demais, que já vai ser uma outra dica que nós vamos ver aqui também. E outra, moderar a sua voz, que vai ser a nossa segunda dica, que é não fale muito baixo. Você falar muito baixo também vai desviar a atenção dos ouvintes para outros assuntos, ou o ouvinte vai distrair-se com o tênis, vai se distrair com a pessoa ao lado e não vai dar atenção para você. Você não pode utilizar palavras vulgares, né? Torna-se muito chata a conversa. Vocês podem perceber que eu aposto que vocês não devem gostar. Vou dar exemplos do tipo humoristas que gostam de usar muitos palavrões. Às vezes um ou outro faz a gente rir,
mas um excesso de palavrão ou palavras vulgares tira a nossa atenção e torna-se aquela comunicação bem desinteressante. Eu disse da questão de gesticular demais, né? Que é a questão da gente gesticular demais também pode desviar a atenção e tornará você objeto de chacota, inclusive. Não que isso não seja divertido, mas você pode, as pessoas vão te identificar, vai ser um modo de identificação, mas não é legal, né? E palavras rebuscadas. Essa questão das palavras rebuscadas vai depender muito do seu público, do público que você vai se dirigir. Ele fala para você não usar palavras muito rebuscadas, porque para todos, inclusive para mim, para o senso comum, assim, para as pessoas em geral, palavras rebuscadas é de difícil compreensão, porque nós sabemos que nossa língua é muito rica. Então, as palavras, muitas das palavras têm diversos sinônimos e muitas palavras a gente nem conhece, a gente desconhece. Por isso que na língua portuguesa sempre precisamos nos utilizar de dicionário, né? Mas isso, da questão do vocábulo rebuscado, já vai levar para nós a dica número 8, que é: não fale da mesma maneira para ouvintes diferentes. Ou seja, já vou dar um exemplo para vocês da minha profissão. Eu não posso falar de modo muito vulgar ou muito comum dentro de uma audiência, porque isso às vezes vai até irritar o juiz vai até chamar a atenção do advogado, porque o advogado tem que tratar o juiz com respeito, e isso não quer dizer que seja uma falta de respeito, mas o juiz não vai dar tanta credibilidade para o advogado, porque ele está lá nesse momento falando com o juiz ali está representando o quê? O Estado, o juiz é uma autoridade, então depende dos seus ouvintes. Agora, se você for falar para um público mediano, é óbvio que você deve sim evitar palavras rebuscadas, né? A questão de ordenar os pensamentos. Ordenar o pensamento é algo também muito complicado, muito difícil. Por isso que eu sempre gosto de fazer uma listinha, tá? E isso não é vergonha para ninguém. Por quê? Você precisa, não é fácil para nós, o dia a dia, que nós lidamos com diversas coisas. Às vezes você vai fazer uma apresentação para o professor na escola ou na universidade, seja lá onde você estiver, e você já vem com a carga assim, de diversos problemas, tem família, contas a pagar, filho que está doente, etc. E aí isso pode tirar, e até mesmo cansaço também pode atrapalhar o ordenamento dos seus pensamentos. Então é bom a gente fazer uma listinha, né? E aqui também, que é o principal que eu acho a principal dica, a fundamental, né? É você conhecer do assunto, ou seja, não fale sem conhecer o assunto e não tenha vergonha de dizer que você não sabe sobre o assunto. Eu não tenho vergonha, às vezes, quando vem me perguntar a respeito do direito, e o direito é muito amplo, né? Como nós sabemos que o direito permeia toda a sociedade, tudo tem uma lei, normas de conduta e tem regulamentos. Eu não sei de toda a legislação. E não me sinto constrangido e muito menos envergonhado de dizer que eu não sei determinado assunto. Mas eu proponho a pesquisar e procurar saber, né, para dar a melhor resposta para o aluno ou para o colega, né, que vocês também são colegas. Então, não tenha vergonha quando você não souber sobre o assunto, não estiver a par do assunto, e dizer que não sabe. Tá? Mas se você se propõe a fazer uma palestra e apresentar, saiba, tenha conhecimento do assunto, não fale sobre o que você não sabe, tá? Porque isso
é uma das super dicas, né, que vai ter no texto, que é falar, se você não domina o assunto, você não pode se aventurar a falar, tá? Não falar aos gritos, essas são as super dicas, né? Ouvintes diferentes merecem mensagens diferentes, que volta lá aquele assunto que eu disse para vocês. Se você está falando para uma plateia mais culta, você vai falar de um modo. Se você está falando para uma plateia mais comum, você vai falar de outro modo. Veja como os políticos agem, né? A gente tem exemplos em todos os locais. Os políticos na rua gritam, que é uma coisa horrorosa, falam do modo do povão, e dentro do parlamento eles falam com vocábulo rebuscado. E a população também não gosta de político, pessoas que falam muito rebuscado, porque realmente dificulta a compreensão do que está dizendo. É óbvio que existem pessoas que se deslumbram com isso, né? Mas no fundo não estão entendendo nada. Então, dá na mesma. Tá. Não fale sem demonstrar o envolvimento no assunto. Ou seja, se o assunto não lhe tem interesse, é óbvio que você também vai ignorar certas mensagens. E se você não demonstra envolvimento com o assunto, não tente participar, porque certamente você vai se frustrar e vai frustrar a outra pessoa, vai frustrar a plateia, tá? Agora, a questão que tem o próximo tópico do texto, que vai falar sobre a linguagem corporal. A linguagem corporal está muito ligada com o nosso psicológico, o nosso comportamento. Veja que quando eu iniciei a gravação desse vídeo, eu estava bem eufórico, bem alegre. Isso demonstra o quê? Que o meu psicológico está muito feliz de estar falando com vocês, né? De saudade de retornar à sala de aula. Então, só que eu preciso controlar e dominar esses instintos de felicidade, de euforia, né? Às vezes de raiva, pode acontecer da gente sentir raiva. Certa vez eu fiquei chateado com uma turma e para mim não perder o meu controle, eu fui para a coordenação e fiquei um pouco lá e depois eu retornei, né? Então, também serve como uma dica. Se tiver como você sair, a conversa não estiver agradável, se você estiver irritada, dê uma pausa, ou irritada, dê uma pausa e se distancie, tá? E outra coisa, gente, isso aqui não é desconforto não, é porque tava coçando mesmo. Porque isso aqui pode simbolizar um certo desconforto de estar falando com vocês. Percebam que eu estou utilizando até eu mesmo como exemplo, né? Então, às vezes a linguagem corporal, esse exemplo é bom porque nem sempre ela vai refletir o que nós estamos sentindo. Por exemplo, aqui, ó, eu posso estar falando com vocês coçando aqui, olha para um lado, olha para o outro. Você evidentemente está percebendo, você vai perceber, olha, ele está desconfortável em estar falando sobre o assunto. E aluno é coisa terrível. Vocês inconscientemente percebem, às vezes pode ser não consciente, mas inconscientemente vocês percebem quando o professor ou a pessoa, o palestrante está desconfortável ou ele está inseguro em falar sobre determinado assunto e vocês danam a perguntar para irritar o professor. Não sei se a intenção é irritar, mas vocês danam a perguntar e colocar o professor em xeque ou o palestrante em xeque. Sempre tem um desses, em qualquer ocasião. Prepare-se para isso. E vocês vão lidar com esse tipo de situação, certamente como técnico de segurança do trabalho ou não, ou outro emprego que você tiver, porque sempre em empresas terão reuniões e tal. E às vezes nós não ficamos muito confortáveis. Então, tenha coerência, na verdade, no que se diz e no que se expressa, tá? A mensagem principal, assim, dessa segunda parte do texto é você tentar perceber que você
demonstrar tranquilidade se você tem domínio sobre o assunto. É óbvio, se você vai se apresentar, se propôs, você vai ter domínio sobre o assunto. Então não fique, como eu posso dizer, mexendo com as pernas, tremendo, coçando a cara, pondo a mão na boca toda hora, fazendo como eu faço aqui com a mão para mostrar meu anel. Tô brincando, gente, não é para mostrar o anel porque, dando uma interrompida, é porque eu quase não uso o avião. É porque eu quase não uso esse anel. Aí de vez em quando eu pego ele para usar. Quando eu. Gente, o avião. Eu usava ele para ir para a escola bastante. A gente tem que usar, né? Comprou, é para usar. Então, voltando aqui ao foco, que isso também é uma das dicas, não perca o seu objetivo, não perca o seu foco. É óbvio que essas pausas para se divertir, dar uma descontraída também é bom, né? Porque é óbvio também, outra coisa, até para estudar. Olha, eu desviando também de novo, mas isso é bom. Até para estudar. Você estudar muitas horas, cada um tem um ritmo. Você estudar muitas horas, às vezes você não vai pegar nem 30% daquilo que você estudou. Agora, se você não tem costume de ler muito, mesmo que você leia 2 folhas, mas se você lê concentrado do modo que você consegue aprender, é muito melhor do que você ler 50 páginas e não entender nada, ou entender pouca coisa do que se escreveu, mesmo porque do que se estudou. Mesmo porque quando nós estamos estudando, existem palavras que a gente passa batido, acha que entendeu, e não, aquela palavra tem outro significado, e você tem que olhar no dicionário. Eu, para estudar, toda a vida foi uma lástima, porque eu sempre gosto de escrever, eu gostava de escrever, enfim. Voltando aqui da linguagem corporal, gente, é isso. Tenha coerência entre o que se diz e o que você demonstra. Não é você dizer que está, igual eu, por exemplo, dizer que eu estou muito triste, com essa cara, ou você, você está triste. Tá bom, gente? Eu fiz só 2 perguntas. Eu gravei esse vídeo para vocês matar a saudade, que eu sei que vocês morrem de saudade de mim e eu de vocês. E faça uma tarefinha bonitinho, seja o mais sincero possível nas respostas e sem enrolação. E se quiser mais atividade, pode falar que eu passo mais atividade também, tá? Um grande beijo, fiquem com Deus e, se Deus quiser, nós vamos sair dessa pandemia e vamos nos ver em breve. Tchau!